Iniciando o nosso videocurso preparatório para os concursos públicos na área do Ministério Público, nossa primeira abordagem vai se concentrar nos aspectos constitucionais que regram a instituição Ministério Público como um todo. O que significa dizer que vai ser uma abordagem tanto válida para os concursos públicos de âmbito federal, ligados ao Ministério Público da União, quanto os concursos públicos de âmbito estadual, ligado, portanto, aos ministérios públicos de cada estado e, consequentemente, claro, para o estado do Rio de Janeiro também. A abordagem constitucional sobre este assunto inicia lá no artigo 127 da Constituição. E a simples leitura deste artigo 127 já vai sugerir para a banca uma abordagem doutrinária, sobretudo no tocante aos princípios que estão ali, navegando pelos dispositivos, permeando os dispositivos e que permitem, portanto, às diversas bancas examinadoras fazerem abordagens não só de índole exegética, literal, de acordo com o que está escrito na Constituição, mas como também o que inspira aquela redação sob o ponto de vista doutrinário, ok? De modo que você esteja preparado, porque nós não vamos fazer uma abordagem simplesmente literal. Teremos que dar um quê, uma entonação doutrinária também a esta primeira abordagem, tá joia? Estou dizendo isso porque nem sempre as pessoas interpretam de forma adequada esta abordagem de índole ou de tendência doutrinária. Acham até às vezes que o professor está enchendo linguiça e não é o caso. Tenha muito cuidado com aquilo que vamos falar e que acaba estendendo um pouco o discurso, porque é exatamente a inteligência do dispositivo, calçada em princípios e valores constitucionais consagrados, que vão também inspirar a banca de fazer uma abordagem, um texto mais interpretativo do que investigando aí a sua capacidade de memorização do dispositivo, tá joia? Então tenha aí já uma percepção de que nós vamos aqui abordar tanto sob o ponto de vista literal, exegético, mostrando ali as eventuais pegadinhas que a banca pode apresentar na formulação do enunciado das questões, como também preparar você para ter elementos para interpretar uma questão de natureza mais analítica, digamos assim, ok? E por isso, a nossa abordagem sobre os aspectos constitucionais ligados ao Ministério Público vai passar pelo estudo dos princípios, garantias, vedações, estrutura e funções institucionais do Ministério Público, exatamente porque estes são temas que, afinal de contas, frequentemente caem nos concursos públicos. Toda e qualquer banca pede esse tipo de assunto, um desses itens é inevitável, vai cair na sua prova. Portanto, vamos iniciar a nossa abordagem falando de princípios, mas à luz do que já dispõe o artigo 127 da Constituição Federal, que é o que inaugura o regramento sobre o Ministério Público na nossa lei maior do país, ok? Diz o artigo 127 o seguinte, veja na tela, que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ok? Pois bem, já no caput do artigo 127, então, nós temos a revelação de que o Ministério Público se constitui numa entidade, podemos até usar essa expressão, mas ela deve ser usada com cuidado, numa instituição melhor, numa organização, portanto, funcional, uma entidade não. Por quê? Porque lá pelo direito administrativo, a gente aprende que entidades, essa categoria entidades, alude a figuras que detêm personalidade jurídica própria. Digamos assim, tem um CNPJ próprio. E o Ministério Público, dentro desta ótica, portanto, não é uma entidade. Não se constitui numa entidade de administração direta, até porque não representa propriamente a União, Estado, Distrito Federal ou município, tampouco se revela como uma autarquia, uma fundação, sociedade de economia mista ou empresa pública, que são entidades
sob a ótica e a regência do direito administrativo. Então, não se refira ao Ministério Público como entidade. Ele é um órgão, uma instituição, ok? Essencial à função jurisdicional do Estado. E Estado aí na sua locução maior, mais ampla, não de Estado membro, ok? E ao dizer, então, que o Ministério Público é função essencial, né? É instituição essencial à função jurisdicional do Estado, estamos já diante de uma primeira indagação que precisa ser conhecida, que é a seguinte: o Ministério Público, enquanto órgão essencial à função jurisdicional do Estado, ele se constitui num poder, pois, afinal de contas, e observe bem, o assunto do artigo 127 está inserido no capítulo 4 do título 3 da Constituição. Título este que trata da organização dos poderes. A Constituição Federal contempla o regramento sobre o Ministério Público dentro do título dedicado à organização dos poderes. O primeiro capítulo desse título vai cuidar do Poder Legislativo, o capítulo 2 do Poder Executivo, o capítulo 3 do Poder Judiciário. E o capítulo 4 vai tratar exatamente sobre o Ministério Público. Observe que o assunto Ministério Público não está inserido no capítulo 3 sobre o Poder Judiciário, o que já indica que o Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. E como também não está inscrito no capítulo 2, Poder Executivo, não é órgão do Poder Executivo. Significa dizer que o Ministério Público, já pela sua localização topográfica na Constituição Federal, não é órgão subordinado ao Executivo, nem ao Judiciário, porque tem capítulo próprio para o seu regramento. Mas, a despeito de ter um regramento próprio, isso não significa dizer que o Ministério Público ostente a qualidade de poder da República. É uma instituição, representa uma organização essencial ao aparelho estatal como um todo, indispensável à função jurisdicional, porque é o ambiente natural de sua atuação. No entanto, a despeito da relevantíssima importância que exerce dentro do ordenamento jurídico como um todo, e, afinal de contas, né, funcionalmente ao papel do Estado e da sociedade, o Ministério Público, entretanto, a despeito de toda a sua importância institucional, não se constitui num quarto poder. Mesmo que ele esteja topograficamente, porque insinua, induz, não é verdade, ao lermos, sobretudo quando leigos, que o quarto capítulo do título que trata da organização dos poderes na Constituição, o quarto capítulo cuida do Ministério Público, então induz pensar e concluir que ele se constituiria no quarto poder. Negativo. A Constituição Federal é clara no artigo 2º, lá nos princípios básicos de toda a Constituição, nos princípios fundamentais, são poderes da República, né? E poderes da União. O Legislativo, Executivo e o Judiciário. Não está naquele elenco o Ministério Público. E nem interessa, no momento oportuno, nós vamos espichar um pouquinho mais esse raciocínio, e nem interessa ao próprio Ministério Público ostentar a condição de poder. Depois vocês vão ver a coerência desse argumento. O fato é que o texto disse no artigo 127 que, mais uma vez,